Boa tarde, queridas e amadas irmãs. Eu me chamo Léa Cimei Cantuário. Eu estou passando aqui hoje, nessa tarde. Acabei de fazer uma leitura, da Bíblia, de um livro, de um versículo aqui na Bíblia. E aí, gostaria de compartilhar com as irmãs, como se fosse um devocional do entendimento que Deus falou no meu coração nesta tarde. Então, eu estava lendo um livro que, um tempo bem atrás, eu tive um período que eu tive a oportunidade de ter sido professora da escola bíblica, ter sido escolhida, escola bíblica dominical. E aí, nesse período, era sobre a história dos reis, era das crianças de 9 a 10 anos, e eu gostei muito esse momento que eu vivi, aprendi bastante coisas interessantes sobre as histórias dos reis na Bíblia. Nunca me saiu ao coração, apesar de que ao longo dos anos eu não estive muito constante na igreja, mas sempre meditando nas coisas do Senhor, Então, quero agradecer nessa tarde, dizer que sou grata a Deus por mais um dia de vida, Porque nós já estamos pela tarde já, que Deus tem sido muito bom para comigo, para com a minha família, e que devemos ser gratos. Agradecer a Deus, louvacionar o nome do Senhor com as nossas vidas, com as nossas habilidades e com os dons dos quais eles são oriundos do Senhor, porque os dons, as virtudes não são nossos, provém do alto, do céu, do Altíssimo. Então, queridas irmãs, o devocional de hoje, que eu estava fazendo a leitura bíblica aqui na história de Reis, eu quero falar sobre dois personagens da Bíblia que são muito conhecidos por todos nós. Quem são eles? Saul e Davi. Eu vou falar de maneira resumida, mas é para que a gente faça uma reflexão. Gosto muito desse tipo de histórias, que nos motivam a melhorar como seres humanos e como pessoas. Aprendemos com as pessoas, com nossos antepassados, com as pessoas com as quais vivemos, e aprendemos até mesmo com aquelas pessoas que a gente considera pessoas difíceis. Mesmo elas sendo pessoas difíceis, elas têm algo que a gente pode trazer para a nossa vida, tanto de positivo como de negativo. Então vamos conhecer um pouquinho, que vocês já conhecem, vamos só relembrar a história desses dois personagens, Saul e Davi. Então, o que eu tirei de reflexão hoje fazendo essa leitura? É sobre um momento na vida dos dois. Saul já estava sendo rejeitado por Deus como rei, como ali um líder do povo, de Israel. Já estava sendo rejeitado. Deus já tinha mandado que Samuel tivesse ungido Davi. Davi já era ungido, já estava passando por aquele momento ali de perseguição, que o rei Saul estava perseguindo, porque o rei Saul já estava enciumado, porque o povo estava vendo em Davi ali grande talento, grandes virtudes, coragem. Então o povo estava com grande admiração por Davi. Então o coração de Saul estava muito enciumado, inseguro, e eu perder meu trono, e porque Deus me rejeitou, e lutando, contra aquilo que Deus já havia estabelecido. Então o que eu observo aí, em determinado momento, achei muito interessante nessa leitura, é que Saul sai em perseguição a Davi, e entra numa caverna onde Davi estava já no interior dessa caverna. E aí um dos homens que estava com Davi fala para Davi: Davi, por que você não aproveita agora que Deus entregou o rei Saul nas suas mãos? Você pode fazer o que quiser com ele, porque ele está desprevenido. Então deu esse conselho para Davi, e Davi pega e se aproxima do rei Saul sem que ele percebesse, e corta um pedacinho, da veste real, ali da orla, a veste real do rei Saul. E depois disso, eles saem da caverna. Davi acena para ele, fala com ele: por que me persegues? Eu não quero o seu mal. Se eu quisesse me aproveitar, fazer um mal contra você, que tantos me perseguem, eu teria feito. Mas está aqui, cortei um pedaço da sua orla real, você não percebeu. Mas por que me persegues tanto? Eu não quero o teu mal, meu rei. E aí, o que a gente vê aí? Saul mostra arrependimento naquele momento, reflete, naquele momento ali diante de Davi. E aí o Davi, quando corta a orla real do rei Saul, ele é acometido de um grande arrependimento. Ele se arrependeu porque ele agiu ali no impulso, porque alguém falou isso para ele, que ele poderia fazer. Ele foi lá no impulso e cortou a orla do rei Saul.
e depois ele foi acometido de um grande arrependimento, porque ele pensou, o rei Saul, ele foi ungido por Deus, foi Deus que ungiu. Então, Davi sabia que Deus estava insatisfeito com o rei Saul, e por isso já tinha ungido ele como rei. Mas Davi pensou, eu não posso tocar neste homem, eu não posso tocar no ungido do Senhor, foi o Senhor que ungiu. Então, Davi pensou consigo, eu tenho que deixar ele com Deus, Deus é que toma as providências para com este homem, com o rei, eu não posso fazer isso. E diante disso, me veio uma reflexão, e que eu acho que muitas pessoas já fizeram essa reflexão, né, que às vezes na vida, diante de várias circunstâncias adversas, né, quando os adversários, o inimigo, né, que adversário e inimigo é esse, homens e mulheres não, são as adversidades, né, as adversidades da vida, os inimigos espirituais, né, nos ataca, quer nos engolir vivo. Qual é o nosso primeiro sentimento? Vingança e justiça. Mas você viu aí qual foi o pensamento de Davi. Ele teve uma atitude, a princípio, né, de cortar ali a orla, e se arrependeu só de cortar a orla real do rei. E ele desiste do seu plano e de um possível pensamento, né, contra o rei, e deixou que o rei ficasse por conta da mão do Senhor, do Altíssimo, né? Que ele prestasse conta com o próprio rei. Isso é muito interessante, achei muito interessante. Fiquei feliz de ter lido essa parte e que essa parte falou no meu coração. Deixamos com o Senhor, né? Que o Senhor, ele não faça vingança, mas justiça, né? Da diversidade das coisas que nos oprime, que nos entristece. Não vou falar pessoas, né? Porque as perseguições, a gente acredita que não que é coisas espirituais. A gente não luta contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades, né, que assola a este mundo. Então, minhas queridas amadas irmãs e irmãos, que nós tenhamos no nosso coração, na nossa mente, esse pensamento. Deixa o ungido do Senhor com o Senhor. Foi o Senhor que ungiu. Então, a prestação de conta, a justiça, tudo que for necessário para o Senhor ficar face a face diante das situações adversas, contra os adversários desse mundo, contra nossas vidas, contra a nossa família, contra a nossa casa, contra tudo que Deus nos deu, a gente deve deixar com o Senhor. Guarde essa mensagem no seu coração, porque assim eu já o fiz. Então, tenha uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. Beijos!